sou uma balança, ok? E que aqui está o seu relacionamento com Deus, e aqui está o seu serviço para o reino de Deus. Relacionamento, serviço. Serviço, relacionamento. E a frase é: a maneira que você serve determina o seu relacionamento com Deus. A frase é essa. A maneira que você tem servido a Deus, a maneira que você tem servido a igreja de Deus, a maneira que você tem cumprido o chamado de Deus para a sua vida, determina o seu relacionamento com Deus. E nessa balança, ela não pode ficar assim. Ela tem que estar sempre assim. Nunca para cá. Porque se o seu relacionamento com Deus estiver baixo, o seu serviço também é pouco. E se o seu serviço é pouco, é sinal que o seu relacionamento está baixo. Então essa balança não é essa que vem para cá e para cá. Essa balança só vai assim, ó. E nós precisamos concentrar e manter isso sempre no nível correto. E de preferência esse nível tem que estar bem elevado. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar essa noite. Nós temos falado sobre homens, vamos falar de mulheres também, não se preocupem. Mas nós temos falado sobre pessoas na Bíblia que têm respondido ao chamado de Deus para as suas vidas. E a semana passada nós começamos a semana retrasada a dizer que nós temos que ser luz, temos que ser sal nesse mundo em que vivemos. E se nós como sal e nós como luz não estivermos desempenhando o papel para o qual nós somos chamados, nós somos, assim como o sal que não salga, assim como a luz que não ilumina, inúteis. Nós perdemos totalmente a nossa valia. Amém? Então nós precisamos ser como sal e como luz. Assim como o sal salga, ou como o sal dá o sabor, nós precisamos levar esse sabor para todos ao nosso redor. Esse sabor é Cristo. Assim como a luz ilumina, nós precisamos ser luz por onde quer que andemos. E essa luz que brilha através de nós é a luz de Cristo, não é a minha nem a sua. Se nós, como crentes no Senhor, não estivermos desempenhando esse papel, nós nos tornamos inúteis. É o que diz a palavra de Deus. Vai lá, Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, e leia. É isso que o Senhor Jesus está falando. É isso que Ele está falando. Semana passada nós vimos o exemplo, por exemplo, de Josué. E nós vimos 4 características que esse homem teve. E nós também precisamos trazer essas 4 características para as nossas vidas. E hoje nós vamos ver essas 4 características de novo na vida de um outro homem que também cumpriu o seu chamado. Primeira característica, lembram? Não? Coragem. Segunda característica. Um de cada vez, tá? Para não ficar tumultuado. Obediência também tem. Então vamos lá, mais uma. Fé, mais uma. Submissão. Muito bem. Então, coragem, para colocar na ordem agora, coragem, submissão, obediência e fé. As 4 características que nós precisamos ter. Ok? Hoje nós vamos estudar junto, então, a vida desse outro homem, que também teve de demonstrar essas mesmas características para que o seu ministério fosse bem sucedido. E para que ele pudesse fazer a diferença no seu tempo. Eu pretendo e eu preciso fazer a diferença no meu tempo. Você quer? Você pretende? Você precisa. Nós precisamos. Ok? Vamos ler então acerca desse homem, Lucas capítulo 3, dos versos 1 a 18. Lucas capítulo 3, dos versos 1 a 18. Pegou a Bíblia aí, Úrsula? Olha, ela ouviu o nome dela. É você mesmo que eu estou falando. Você mesmo. Lucas capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos lá. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, e estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos de fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi imputado, estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Concentrem-se no seu salário, ou contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Amém? Pai Santo, nós mais uma vez, diante do Senhor, diante da Tua Palavra, somos agradecidos e, Senhor, temerosos. Primeiro, porque precisamos, devemos Te obedecer. E segundo, porque nós sabemos que não temos feito isso. Senhor, eu Te peço, tem misericórdia de nós. Pai Santo, que nós possamos aprender com a vida de João, com a vida e ministério de João, a sermos corajosos, submissos, obedientes e fiéis. Nos ajude, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem era então o João Batista? Esse homem que foi corajoso, submisso, obediente e fiel, e teve fé. Quem era João Batista? João Batista, primeira coisa que vem à nossa mente quando falamos de João Batista, é o cara meio esquisito, que vestia pele de animal e comia gafanhoto e mel. Né? É o cara meio esquisito, tanto que confundiram ele com o profeta Isaías. Falaram: será que esse aqui não é Isaías que voltou? Será que não é? Parece que não é, parece que vive igual. Parece que está pregando a mesma coisa. Então a primeira coisa que vem à nossa cabeça falando de João Batista é que João era meio esquisito. Vivia meio sozinho e de repente ele começa a pregar. Aí nós vemos que João, quando nós aprendemos então acerca da vida de João, nós sabemos então que João veio única e exclusivamente para pregar sobre a vinda de Cristo. Uau, e que chamado, hein? Que chamado. Primeiramente, nós vamos ter que entender um pouco mais sobre quem foi e qual foi o seu chamado, para então vermos essas características na vida dele. Então, João era filho de um sacerdote chamado Zacarias e de Isabel. Lucas 1,36 diz que Isabel era parenta de Maria, mãe de Cristo, mãe de Jesus. Alguns historiadores dizem que, inclusive, Maria era prima de Isabel. Ok? Então, Maria foi a escolhida de Deus para dar luz ao Filho. Amém? Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João, não confundam. Isabel era estéril, e tanto ela como seu esposo já eram de idade avançada, e ambos eram justos aos olhos de Deus. Olha que coisa linda aqui, gente. Lucas 1, de 5 a 7, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias,
do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Uau! E nós sabemos da história que um anjo apareceu e disse que Isabel ia ter um filho, ia conceber um filho, e Zacarias duvidou e ficou mudo por um tempo. Vocês conhecem a história, né? Espero que conheçam. Se não conhece, vai ler a Bíblia. Ok? Vai ler a Bíblia, que você vai ficar conhecendo. Mas esse não é o ponto hoje. Vamos falar sobre outra coisa. Tá bom? Então, desde o ventre da sua mãe, nós vemos o relato de que João adorou. Já começou a anunciar a vinda do Salvador. Uma visita que Maria fez à sua prima. Quando essa saudou Isabel ainda de longe, o menino que estava em seu ventre pulou. Esse relato está em Lucas 1, de 39 a 45. Marque aí, depois você leia. Lucas 1, de 39 a 45. O principal motivo de João ter sido concebido, o principal motivo de João ter nascido, foi para proclamar que o Messias estava vindo. Proclamar que o Messias estava vindo. Então vamos lá, a mensagem de João. Primeiro, antes, para que você nasceu mesmo? Para que nós viemos a esse mundo? Você? Nós viemos ao mundo para? Fala, pastor, pode falar bem alto, fala. Para glorificar e gozar ao nosso Deus para sempre. Para isso nós fomos criados. Nós não fomos criados para ser felizes. Nós não fomos criados para ficar rico, nem para ficar pobre. Nós somos criados para o louvor e glória do nosso Senhor. Se você vai ser rico ou ser pobre, isso é outra conversa. Eu estou dizendo para que nós somos criados, para o louvor e glória do nosso Senhor. A maneira que você serve determina o seu relacionamento com Deus. Primeiro, coragem. A mensagem de João 3, verso 3, Lucas 3, versos 3, diz: arrependa-se. Arrepender do quê? Arrependa-se dos seus pecados, raça de víboras. Arrependam-se. Arrependam-se, pois o reino está próximo. Arrependam-se, pois o Senhor está próximo. Arrependam-se e sejam salvos. Salvos. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Arrependimento. E veja, ele chamava a atenção para o verdadeiro arrependimento. Tanto que no verso 7 ele chama o povo de raça de víboras. Por quê? Porque eles estavam vindo como se tivesse, vamos acompanhar a multidão, está todo mundo indo, a gente vai também. Ah, está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Está todo mundo batizando, vamos batizar também. Está todo mundo indo para esse homem, vamos lá também. E ainda tinha a raça de víboras que eram os sacerdotes, que eram os publicanos, que vinham até ele, na verdade, não era com a intenção de ser batizado, mas vinham até ele para ver o que ele estava fazendo. Para quê? Para poder depois acusá-lo de algo. Para ver se ele falava algo que iria contra as leis, ou contra vamos dizer assim, principalmente a Torá, né, os 5 livros da lei, né, para poder acusá-lo de algo. Então, e ele dizia o seguinte: arrependam-se. Mas não só arrependam-se, mas deem também frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Se nós lermos de novo, dos versos 7 ao 14, João ensina ali para que nós devemos nos arrepender dos maus caminhos. E não é isso que a Bíblia nos ensina? Não é isso que nós falamos de conversão? Nós estamos nos maus caminhos, caminhando a passos largos para o inferno, porque estamos sem Cristo, então nós
sofremos um impacto, ou batemos, encontramos com Jesus, então Ele converte os nossos caminhos e agora estamos a passos largos para a Nova Jerusalém. Amém? Isso é conversão. Mas João está falando exatamente disso. Com outras palavras, ele está dizendo o seguinte: você é um convertido? Você é um convertido? Você se arrependeu dos seus pecados? Então mostre fruto desse arrependimento. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você é um crente em Cristo Jesus, se você é um salvo em Cristo Jesus, então você não deve viver mais da maneira que você vivia antes. E ele não está dizendo, olha, mude de trabalho, mude de escola. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, faça diferente no lugar que você está. Faça diferente, mesmo no lugar que você está. Se necessário, às vezes é preciso mudar de trabalho, mudar de ambiente, é preciso às vezes. Mas não necessariamente. Nós podemos mudar as nossas atitudes, nós podemos mudar a maneira de viver no lugar que nós estamos, porque a intenção é que nós façamos a diferença, correto? Onde? Onde estamos? Onde estamos, exatamente. Muitas vezes, a resposta a esse chamado ao arrependimento é um momento puramente emocional. E nós não podemos nos deixar enganar pela emoção. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Nosso coração é enganoso, então não se leve pela emoção. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Ao responder esse apelo de arrependa-se, nós precisamos ter muito certo em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração, o que nós estamos fazendo. Lembra o que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Paulo diz, isso ele está falando de arrependimento e de conversão. Ele está dizendo, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é conversão verdadeira. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E muitas vezes as pessoas olham nos nossos olhos e perguntam, que Jesus é esse que vive em você que eu não conheço? Que Jesus é esse que vive em você que não parece ser o Jesus da Bíblia? Que Jesus é esse que você diz que vive em você porque não está batendo? Não está batendo. Não consigo ver. Irmãos, é preciso ter coragem para mudarmos de atitude. É preciso ter coragem para anunciar o Evangelho. É preciso ter coragem para renunciar às coisas deste mundo. Nós precisamos ter coragem. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Nós somos crucificados com Cristo. Amém? Amém. Segundo, submissão. Coragem, submissão. A partir do verso 15, João começa então a introduzir um pouco mais acerca de Jesus para o povo, quando ele diz, eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa, na verdade, deve ser a minha e a sua mensagem para o povo. Eu não sou nada, eu não sou digno de nada, mas eu sirvo aquele que é e pode tudo. Nós servimos ao Senhor, nós somos submissos ao Senhor, nós obedecemos ao Senhor. Arrependam-se dos seus maus caminhos, ele está dizendo, porque aquele que estava para vir e salvar o mundo já veio, ele já está entre nós, João está dizendo. E nós já sabemos que ele veio, que ele morreu, que ele foi crucificado, mas que ele fugiu a palavra, veio em inglês, mas fugiu. Que ele é ressurreto, que ele ressuscitou, agora veio. Ele veio, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e prometeu que vai voltar e buscar a sua igreja. Essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem do Evangelho. João estava dizendo, Cristo está às portas. Nós estamos dizendo, Cristo já veio, Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou e vai voltar pela segunda vez. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos.
E ele diz o seguinte: arrependam-se dos seus maus caminhos, porque naquele dia, ele, o Cristo, separará o joio do trigo. Nós temos sido joio ou temos sido trigo? Você sabe que o joio e o trigo parecem, é igualzinho, né? Sabe que parece, é igualzinho. O joio e o trigo é igualzinho. E ainda dizem que é necessário que os dois cresçam juntos. E Cristo falou sobre isso ainda, ó, deixa o joio crescer com a igreja. Deixa junto, porque assim nós vamos saber quem é e quem não é. Os olhos vão se abrir, fica tranquilo. Nós vamos saber, os falsos profetas vão estar no meio, os falsos crentes vão estar no meio, mas quem separa sou eu, não é você não, fica tranquilo. É isso que Jesus diz para nós. O trigo, ele representa os verdadeiros convertidos no Senhor, os arrependidos de verdade, os crentes genuínos. O joio representa os que parecem com crente, falam como crente, frequentam os mesmos lugares que o crente, veste como crente, usa a Bíblia do crente, mas não é crente. Isso é joio. Isso é joio. E está cheio disso na igreja. Está cheio disso na igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja de Cristo. Não estou falando de Cliff Oak Church especificamente, tá? Não me entenda mal. Está cheio de joio na igreja. O Senhor Jesus, em Mateus 13:30, fala sobre isso, que eu acabei de dizer. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Guardem no meu celeiro. Irmãos, submissão vem com humildade. Essas duas coisas andam juntos. Essas duas coisas têm que andar junto. Humildade faz parte da submissão a Deus. Amém? João Batista, desde o ventre da sua mãe, de certa forma já estava declarando quem era Jesus. João era destemido em suas palavras. João repreendia o pecador e ensinava o caminho da verdade. Porém, reconhecia quem ele era. Ele era um mensageiro do Senhor. Segundo ele mesmo não era digno de desamarrar as sandálias do seu mestre. Quanta diferença nós vemos com o que nós temos ouvido hoje, não é verdade? Quanta diferença nós vemos. Quando nós ouvimos que eu sou bom, que eu que mando, que eu ordeno, que eu declaro, que eu rejeito, que eu faço isso, eu faço aquilo outro, que eu sou um mini Deus andando por aí, que Jesus vive em mim, portanto eu sou um mini Deus. Fala nisso, tem um desses pregadores coaches aí que está vindo aqui em Londres daqui 2 semanas. E eu vou saber se você foi lá. Porque alguém vai postar e vai te tagar, em nome de Jesus. Gente, eu estou falando sério, eu não estou brincando. Em nome de Jesus, nem que você não venha aqui, mas você fique na sua casa. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, você não é pequeno Deus coisa nenhuma. Né? Como diz o pastor Augusto Nicodemos, não, querido, você não é o centro do universo. Não, nós não somos. Não somos. Então vê quanta diferença? Esse homem, ele tinha todo o direito de bater no peito, sim, se ele quisesse. Eu estou declarando, eu estou falando, mas estou falando acerca daquele que virá. Mas ele diz que ele é apenas um servo, ele é apenas um enviado de Deus para proclamar que o Senhor está às portas. O próprio Jesus, no capítulo 28, no verso 28 de Lucas 7, olha o que ele diz a respeito de João. E isso faz muito sentido com o que o Senhor diz, que aqueles que querem ser grandes serão os menores, aqueles que se consideram menores serão os... Exatamente. O Senhor Jesus dizendo em Lucas 7:28, eu lhes digo que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Ninguém nascido de mulher é maior do que o meu servo João. E João não curou ninguém. João não realizava milagres. João não era um pregador do povo, porque o povo não gostava do que ele falava. O pregador do povo, pregador que todo mundo gosta, é aquele pregador que fala o que você quer ouvir, tá?
Por isso que vocês não gostam de mim, por isso que vocês não gostam do pastor Kleber, por isso que vocês não gostam de um monte de gente. Porque a gente fala o que vocês não querem ouvir. Isn't it true? É isso aí. João, ninguém gostava de João. Sabe por quê? Porque ele falava o que o povo não queria ouvir. E quando eu falo que vocês não gostam de mim, eu não estou falando que vocês não gostam da pessoa, tá bom? Não é que você não gosta. O pastor é o Mr. Simpatia, não. Tem como não gostá-lo, né? Tem como não amá-lo. É um rapaz tão simpático. Mas voltando aqui, o que eu estou dizendo não é da pessoa, mas é da mensagem, é do que nós falamos, ok? E quando a gente fala, vocês não pensem, vocês, que não dá dor de barriga em casa, que não dá dor de cabeça, que a gente não fica depressivo, porque não é o que eu quero falar, mas é o que eu preciso falar. Entendem? Porque se nós não falarmos, as pedras vão falar, as pedras vão clamar. Então, nós precisamos ser corajosos e submissos. Ele só pregava a respeito do Messias. Terceiro, obediência. Obediência. Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Você foi chamado para quê? Não sei. Também não quero saber. Responda para você mesmo. Para que você foi chamado? Deus tem te chamado para algo? Deus tem te chamado à conversão? Você tem ouvido o Evangelho, tem ouvido falar de Deus, tem ouvido falar da salvação e tem rejeitado? Deus tem te chamado? Você que já é crente, Deus tem te chamado para servir? Deus tem te chamado para fazer o quê? Qual é o seu chamado? É um chamado ao arrependimento? Arrependimento é para todo mundo, tá bom? Até para crente. Crente tem que se arrepender também, não é só não crente que se arrepende, não. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Você sabe a resposta, eu não sei. E no fundo você sabe a resposta. Nós é que não sabemos. Talvez você esteja aí tentando responder a pergunta, né? Eu acho que eu fui chamado para o louvor. Acho que eu vou ajudar o Diego. Tão bonito fica lá em cima. Ó, a Neuza fazendo assim, ó. Né? Ou eu acho que eu fui chamado para o ministério infantil, porque afinal de contas está precisando de gente. Ou eu acho que eu fui chamado para limpar a igreja. Esse aí eu tenho certeza que ninguém foi chamado. Ninguém foi chamado para limpar a igreja. Ninguém foi chamado para ficar depois do culto lavando o copo. Graças a Deus que tem os que fazem, tá? Mas eu nunca vi ninguém chegando no pastor e falando: pastor, eu sinto no coração que eu vou vir aqui toda semana limpar a igreja, deixar tudo limpinho para domingo. Nunca vi ninguém fazendo isso. Já viu? Não. E não estou dizendo que não fazem. As pessoas fazem por boa vontade, ok? Tanto que nós já fizemos isso por um tempo. As pessoas vinham aqui durante a semana e nós entendemos da vida corrida de Londres, entendemos, mas nós resolvemos, a liderança resolveu, não, vamos pagar que é melhor, vamos pagar uma pessoa, a pessoa vai vir aqui, vai fazer o que tem que ser feito e vamos parar porque não está dando. Por quê? Porque nós entendemos. Mas o que eu estou dizendo é que quando é para aparecer, a gente quer. Essa é a verdade. Ninguém quer trabalhar por trás dos bastidores. Mas o nosso chamado principal é para sermos testemunhas de Cristo. Nós somos chamados para fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Crente, esse é o seu chamado. Esse é o nosso chamado. Ide e pregai. Ide e pregai. Ide e pregai. Ide e faça discípulos. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso principal chamado. Se eu estiver fazendo tudo na igreja, se eu estiver ajudando a limpar a igreja, arrumar a cadeira, fazer tudo na igreja, e não estiver pregando o evangelho, eu não estou cumprindo o meu chamado. Relacionamento e serviço. Porque se eu estiver com um bom relacionamento com Cristo, adivinha o que eu vou querer fazer? Falar de Cristo.
Se eu tiver um bom relacionamento com Cristo, com o meu Salvador, eu vou querer fazer o quê? Falar dele. Falar acerca dele. Falar do que ele fez na minha vida, do que ele pode fazer na sua, correto? Por isso que não pode estar assim, ó. Eu posso estar servindo, estou muito ocupado com as coisas de Deus, mas o meu relacionamento com Deus não. E se você disser que você está assim com o seu relacionamento com Deus e o seu serviço está assim, eu vou dizer que você é um mentiroso na sua cara. Nós somos mentirosos se fizermos isso. Somos mentirosos. Então nós somos chamados para sermos testemunha. E daí Deus vai direcionar o ministério de cada um, e aí Deus vai revelar o dom de cada um, e você também vai descobrir os seus dons, e amém, e a igreja vai crescer, e esses bancos vão estar lotados, nós vamos ter que derrubar uma parede para caber mais gente aqui, glória a Deus. Mas não porque você está servindo na igreja, porque você está pregando o Evangelho de Cristo. Porque nós não queremos números, nós queremos convertidos. Deus não quer uma igreja cheia de gente, Deus quer uma igreja cheia de crente. Correto? Nós, às vezes, queremos uma igreja cheia de gente. Não, nós precisamos querer uma igreja cheia de crente. E não me levem a mal, hein? Não me levem a mal. Não estou falando que se tem alguém aqui que ainda não é crente, não estou dizendo que eu não quero você aqui. Pelo contrário, eu quero você aqui para que você seja convertido e se torne um crente. Não me leve a mal, por favor. E você que está ouvindo também, você que está assistindo a gente também. E João disse, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é obediência e submissão. Obediência e submissão. E coragem para dizer isso, porque nós também não temos coragem de dizer isso. Importa que ele cresça e que eu diminua. E por último, claro, fé. Irmãos, vocês concordam comigo que o cara tem que ter muita fé? Vocês concordam comigo que o cara tem que ter muita fé para virar assim para todo mundo que ele não conhece? O cara está correndo risco de morte, o cara está correndo risco de ser apedrejado, de ser afogado no rio que ele estava batizando as pessoas. Vocês concordam comigo que tem que ter muita fé para falar assim, ó, aquele que vocês estão esperando já está entre nós. Já está entre nós. Tem que ter muita fé. E isso lhe foi revelado. Amém? Isso lhe foi revelado pelo Espírito Santo. Mas você concorda que tem que ter muita fé? Tem que ter muita fé. Quem viu a Cristo aí? Levanta a mão. Quem viu a Cristo? Levanta aí que eu vou pedir para você ir embora agora. Você viu a Cristo? Você viu a Cristo? Não. Mas você tem o que nele? Você tem fé em Cristo. Nós temos fé que tudo que a Bíblia diz acerca dele é a mais pura verdade. Amém? Eu não acredito só que ele veio. Eu não acredito só que ele é o Filho de Deus. Eu não acredito só em algumas coisas acerca de Cristo. Eu acredito que tudo que está na Bíblia é verdadeiro acerca dele. Amém? Amém. Precisa de coragem para ter esse tipo de fé, viu? Precisa ter coragem para declarar isso. Muita coragem. Veja o que o diálogo aqui entre os dois. Mateus 3, capítulo 14. Mateus capítulo 3, versos 14 e 15. Ele, porém, o dissuadia dizendo, João dizendo a Cristo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu é que preciso. Eu estou batizando, mas eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Só assim ele fez. Irmãos, para pregar da maneira que João Batista pregou, são necessários coragem, submissão, obediência e muita fé. Muita fé. Ele precisou ter absoluta certeza daquilo que ele estava falando. E nós precisamos ter absoluta certeza daquilo que estamos falando.
Não precisa me responder. Não me responda. Mas, você é um salvo em Cristo Jesus? Você tem certeza? Você tem certeza que foi ser salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Tem certeza? Aí sim, você pode anunciar dessa salvação. Porque se você não tiver certeza, você vai estar inseguro para proclamar essas boas novas. E Mateus capítulo 11, verso 11, o Senhor Jesus diz de novo acerca de João: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, nós queremos ser algo para Deus, precisamos entender que é importante que Ele cresça e que eu diminua. É importante saber que Ele é que tem que ser anunciado, não sou eu que tenho que ser anunciado. Eu já contei para vocês de algumas experiências, né, que eu tive no passado, agora já não está tendo mais, graças a Deus. Mas quando a gente ia para o Brasil, né, quando a gente ia ministrar em algum lugar, estava lá, faziam até cartazes. O pastor Leandro, direto de Londres, vai vir ministrar na igreja. E um dia eu pedi para tirar. Porque o pastor estava sendo anunciado. E não o culto ao Senhor dos Senhores estava sendo anunciado. Precisamos tomar muito cuidado com isso. É bem verdade que muitas vezes quando nós temos um pastor de fora, quando nós temos um pastor que nós gostamos, que um pastor que é muito conhecido, está tudo bem a gente colocar o nome do pastor, a gente falar, olha, o pastor fulano de tal vai estar com a gente tal dia, não tem problema nenhum, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não sou eu e nem você que precisa ser anunciado. Quem tem que ser anunciado é Cristo. Ele deve ser anunciado. É a Ele que nós devemos. E nós devemos muito. Nós devemos adoração, nós devemos obediência, nós devemos submissão, porque nós temos fé naquele que é o Cordeiro de Deus. Então, para você que é salvo, para você, para mim, que somos salvos, somos remidos pelo sangue, o que é que tem nos impedido de servir e fazer o que o Senhor tem nos chamado? O que é que tem nos impedido? Preguiça? Outras coisas? Trabalho? Estudo? Sei lá o quê? O que tem impedido? O que tem nos impedido de fazer? Por que não estamos fazendo aquilo que somos chamados para fazer? Esse é muito pessoal, tá? Isso é muito pessoal. Não quero que você me responda, não quero que você venha falar comigo depois. Aliás, se quiser vir falar comigo depois, tudo bem, a gente ora junto e vamos lá. Mas o que eu quero é que você reflita a respeito. O que é que tem nos impedido de fazer? E eu tenho as minhas limitações. Eu também não quero fazer muitas coisas, eu também não gosto de fazer muitas coisas. A Dil mesmo, coitada, falou para mim que queria que eu dançasse terça-feira aqui para as crianças. Falei, Dil, eu não vou dançar. Desculpa, Maidia, mas eu não vou dançar. Mas Leandro, você era professor de educação física. Eu falei, então, eu era. Eu não vou dançar. Eu não tenho mais o jeito, não tenho mais. Eu perdi. Foi. E ela entendeu. Ela falou, ok. Mas olha, eu posso servir em outros lugares, eu posso estar aqui, eu posso fazer outras coisas, ok? Ok. Assim tem que ser com a gente. Nós precisamos nos colocar à disposição, correto? O que é que tem nos impedido? Qual é a barreira que nós mesmos temos construído? Ah, é porque eu não gosto do fulano. É porque o cabelo do Diego, essa trancinha aqui, não é muito legal. Eu prefiro minha franja. Não pode ser as pessoas não podem ser empecilho para que nós deixemos de servir, gente. Paulo, nas suas ilustrações, diz o seguinte, ok, Paulo coloca a igreja, Paulo dá para a igreja alguns adjetivos, certo? Correto? Aí ele diz que nós somos o quê, pastor Cleber? Corpo. Corpo ia ser por último, você já foi na fonte, né? Corpo ia ser por último. Volta, tira o corpo. O que nós somos? Comunidade. Comunidade significa que nós vivemos juntos, certo? Em união, em unidade, correto? O que mais que nós somos? Povo escolhido. O que mais que nós somos? Nação Santa. Ok. Tudo isso envolve
pessoas, juntos, correto? Nós somos exército, correto? Se você está lutando no mesmo exército, você vai lutar contra os seus ou você vai lutar contra o exército inimigo? Né? Faz sentido um pouquinho, né? Eu acho que eu nunca servi o exército não, mas eu acho que se eu for do exército de cá, eu vou lutar contra o exército de lá, não vou lutar com você, não é verdade? Quem já serviu o exército aí? Já serviu o exército? Muller já, o pastor Kleber já, não já? Não? Quem mais? Lu? Não? Credo, ninguém serviu o exército aqui? Ninguém fez tiro de guerra? Seus barrela. Mas entende-se de que, quando estamos em um exército, nós não lutamos entre nós. Apesar de muitas vezes nós nos desentendermos, apesar de muitas vezes nós não concordarmos com tudo, mas o nosso foco tem que ser contra o inimigo. O meu foco não é meu irmão, o meu foco não é minha irmã, o meu foco é o inimigo. Então pensemos nisso. Amigos, irmãos, irmãs, sejamos crentes genuínos. Eu sou crente aqui, eu sou crente lá em casa, eu sou crente no ônibus, eu sou crente em qualquer lugar que eu tiver. Eu tenho que ser. Sejamos humildes o suficiente para entender que estamos aqui para servir e não ser servidos. Estejamos dispostos a deixar que o Senhor trabalhe em nossas vidas e nos use para os seus propósitos. Amém? Isso é para os crentes. Agora para você que não é crente ainda. Para você que ainda não entendeu muito bem essa coisa da salvação. Para você que ainda não entendeu muito bem essa coisa de chamado. O que o pastor está falando? O que é chamado? O que é isso? O que é servir? O que o pastor está falando? Para você que ainda está nessa fase. Para você que ainda não experimentou dessa salvação da qual eu estou falando. Dessa transformação que é promovida pelo Espírito Santo de Deus. Eu digo a você. Você está esperando o quê para correr para os braços de Cristo? Eu digo a você que vai ser a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão da sua vida. Porque Ele pode te transformar, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode te dar vida eterna, que é o melhor presente de todos. Ele não vai te deixar rico, Ele não vai te deixar mais bonito, nem mais feio, não. Mas Ele vai te dar salvação. Porque estamos, sem Cristo, destinados à perdição eterna. Mas Cristo nos resgatou das amarras de Satanás, perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário, pregou Ele na cruz do Calvário, para que nós hoje pudéssemos ser livres. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Volte-se para Cristo. Volte-se para Cristo. Tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem. Tem que ser submisso ao senhorio de Cristo. Tem que ser obediente a tudo que você tem ouvido, que vem da palavra do Senhor. Mas o principal de tudo, tem que ter fé. Tem que ter fé. Nós precisamos ter fé naquele que foi enviado para morrer no nosso lugar. Cristo morreu por nós, enquanto éramos ainda pecadores. Ele morreu por nós. E eu vou repetir a frase. A maneira que você serve determina o seu relacionamento com Deus. Qual vai ser então? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a minha resposta? Para eu que já sou crente, para você que já é crente, o que eu tenho que fazer então? Não sei. Vai orar. E para você que ainda não é crente, para você que ainda não entendeu isso, o que você tem que fazer? Tenha fé. Tenha fé. Você tem ouvido o Evangelho. Que esse Evangelho que você tem ouvido possa realmente
fazer diferença, que você tenha uma transformação de mente e que você possa ser salvo e seja selado com o Espírito Santo da promessa. A salvação vem pelo ouvir o quê? O pastor falando? A palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Irmãos, que em nome de Jesus, a nossa balança possa estar assim, ó, nivelada. Nivelada. Aqui, relacionamento com Deus. Aqui, o serviço no reino de Deus. E para os crentes desigrejados, que diz que não precisa ir para a igreja, que não precisa da igreja para ser crente, você está correndo sério perigo. Você está correndo sério perigo. Você está como uma ovelha perdida no pasto, pronto para ser tragada pelo lobo. Você está perdido. Então, irmãos, que nós possamos pensar em tudo isso que nós refletimos essa noite, sobre coragem, submissão, obediência e fé. 4 qualidades que nós precisamos ter. Essas 4 são extremamente essenciais para a vida de qualquer crente no Senhor Jesus Cristo. E essas 4 também são extremamente essenciais para você que ainda não crê que Ele é seu Salvador, para que você venha a crer. Você precisa ter coragem para tomar esse passo, essa decisão de se jogar aos braços de Cristo. Você precisa ter submissão, você precisa ser submisso ao senhorio de Cristo na sua vida. Você precisa ter o que mais? Obediência ao quê? Ao que eu digo? Ao que a palavra de Deus diz. E você precisa crer, você precisa ter fé que o Senhor pode fazer. Amém? Que Deus nos abençoe e que em nome de Jesus nós possamos fazer a diferença. Temos uma última música, né?